Lições bíblicas. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lição 8. Naamã é curado da lepra. Texto áureo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. Verdade prática. Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 10, 14 e 25 a 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: Porventura, não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Introdução. A cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho
e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Ponto central. O Senhor trabalha por meios inimagináveis. Tópico 1. Naamã, o chefe do exército sírio. 1. Naamã, um comandante honrado. Naamã era um ministro do alto escalão do governo da Síria, cuja capital era Damasco. A Síria havia atacado Israel várias vezes. Naamã era um comandante admirado e respeitado por todos devido às suas muitas vitórias em batalhas. Mas era leproso, e essa doença afetava sua integridade e o deixava vulnerável. 2. A escrava, uma testemunha de Deus. Em uma de suas incursões de guerra contra Israel, Naamã fez uma menina de escrava. Esta passou a morar na sua casa e, vendo o sofrimento do seu senhor, sugeriu à esposa de Naamã que fosse falar com o profeta Eliseu. A escrava se tornou uma agente de Deus na casa de Naamã, ainda que na condição de serva. Não importa onde estejamos e nem as nossas condições, sempre haverá uma oportunidade para falarmos de Deus às pessoas. 3. A caravana de Naamã. Naamã acreditou na palavra da escrava e foi até o seu rei a fim de lhe contar o que ela lhe dissera. O rei sírio preparou uma carta ao rei de Israel, recomendando a cura de seu comandante, bem como enviou presentes. O rei de Israel, ao saber do que se tratava a visita de Naamã, ficou atemorizado e rasgou as suas vestes, pois acreditava ser essa visita um pretexto do rei sírio para atacá-lo. Síntese do tópico 1. O Senhor está pronto para curar. Basta que o busquemos e que depositemos nossa confiança e fé nele. Tópico 2. O mergulho no Rio Jordão. 1. Eliseu não se impressionou com a pompa. Ao saber sobre o que estava acontecendo e o porquê de o rei de Israel ter rasgado as suas vestes, Eliseu disse: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, o comandante Naamã foi até a casa de Eliseu. Porém, ele não o recebeu, mas mandou um mensageiro com as instruções do que ele havia de fazer para ser curado. 2. A decepção e a cura de Naamã. O comandante sírio esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção de Naamã foi evidente. Foi preciso a intervenção de seus empregados para que a ordem fosse cumprida. Contrariado, o comandante mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e sua pele ficou como a de uma criança. Ele estava purificado de sua lepra. 3. Deus ainda opera milagres, e não misticismos. O número 7, que Eliseu usou, representa a perfeição de Deus na simbologia hebraica. Entretanto, o episódio em 2 Reis capítulo 5 é o único que relata o uso desse número pelo profeta. Tal fato não nos dá o direito de usar uma forma de numerologia em nossos cultos ou campanhas intermináveis. Podemos e devemos invocar as bênçãos de Deus, pois esperamos o seu agir milagroso. Onde ele age, não é preciso numerologia ou superstição, pois o poder de Deus está acima de tudo isso. E mesmo que não haja um milagre visível, ele está agindo, pois a fé é confiar nele mesmo quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Não por acaso, Jesus disse que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Síntese do tópico 2. Para ser alcançado pelo milagre divino, é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé.
Tópico 3. Geazi é acometido da lepra. 1. A rejeição dos presentes. Após a sua cura física e sentimental, Naamã estava disposto a voltar a Eliseu, a fim de lhe presentear. A Bíblia não deixa claro se esse presente foi o mesmo enviado pelo rei Sírio anteriormente. Pode ser que o primeiro presente tenha ficado com o rei de Israel. Porém, se for o mesmo, a quantia era composta de 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, um valor muito grande para ser rejeitado. Mas, mesmo assim, Eliseu rejeitou o presente. 2. Homens de Deus não se deixam vender. A atitude de Eliseu, ao recusar o presente de Naamã, revela um comportamento de quem não vende a si mesmo, ou as bênçãos de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu eram honestos consigo mesmos e com Deus. 3. Por ganância, Geazi é acometido da lepra. Depois de visitar Eliseu, Naamã partiu para a Síria. Quando Naamã iniciava sua viagem, Geazi, cheio de ganância em seu coração, foi até ele e, mentindo, se apoderou dos presentes oferecidos a Eliseu. Tal atitude nos revela o caráter distorcido de Geazi. Visando o bem material, ele mentiu ao comandante sírio, traiu Eliseu e desonrou a Deus. Por isso, o jovem foi acometido de lepra e saiu diante do profeta, branco como a neve. Síntese do tópico 3. É inadmissível que os servos de Deus negociem milagres e curas do Senhor por presentes ou favores humanos. Conclusão. A cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E, apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como único e verdadeiro Deus.